paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Gisele Domingues e você está no programa Águas Abundantes. E hoje a entrevista é com o pastor Marcos Bense e sua esposa Sara Jane Bense. Tenho certeza que vocês serão muito edificados. Mas, se você quiser conhecer um pouco da minha história, você pode acessar o meu Instagram, Gisele Domingues 10, ou o meu canal do YouTube, Gisele Domingues. Lá vocês vão encontrar louvores, palavra, entrevistas e vão conhecer também um pouco do projeto que eu realizo com crianças, que se chama Ouvindo uma História com a Autora, onde eu conto uma das histórias do livro Fábulas da Fé, o livro de minha autoria. Antes de iniciarmos a entrevista, nós vamos ouvir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. E depois vocês vão ficar aí com a entrevista do pastor Marcos Bense e sua esposa Sara Jane Bense. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 a 15, e diz assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher samaritana foi uma mulher que anunciou Jesus. Ela não era uma mulher conhecida, ao contrário, ao que tudo indica, era uma mulher que não estava de acordo com os padrões sociais e religiosos da época. Ou seja, além de ser uma mulher samaritana, porque os judeus não falavam com os samaritanos, aquela mulher, ela não estava dentro dos padrões da época. Só que é interessante que Jesus está lá no poço, no exato horário em que aquela mulher vai buscar água. E ao chegar, ela encontra com Jesus. E Jesus, como sempre, ele quebra paradigmas. Ele então fala com aquela mulher. Mesmo sendo judeu, ele fala com aquela mulher. E ela então estranha e pergunta: como fala o Senhor comigo que sou mulher samaritana? Mas mais adiante, quando lemos o diálogo entre aquela mulher e Jesus, percebemos que Jesus chega para aquela mulher, levando para ela um novo padrão de vida, levando para ela o padrão do perdão, do amor, da verdade e da oportunidade. Aquela mulher que antes era rejeitada pela sociedade, agora ela vai ter uma experiência com Jesus e vai promulgar, vai falar sobre Jesus, vai anunciar Jesus como Messias. Agora eu te pergunto, por que esse privilégio de anunciar foi dado a essa mulher? Uma mulher rejeitada, uma mulher samaritana, fora dos padrões, uma mulher que não estava dentro de todos os ensinamentos religiosos da época. Observem a atitude dessa mulher. Ao ser indagada por Jesus acerca da água viva, acerca da água que ele poderia dar-lhe para beber, ela responde: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Eu acredito que o posicionamento daquela mulher fez toda a diferença. Não obstante ela estivesse vivendo fora dos padrões adequados para a sua época, não obstante ela fosse samaritana, não obstante aí, porque os judeus não falavam com os samaritanos, aquela mulher foi contemplada por Jesus. E Jesus, ao dirigir-se a ela, ela diz: eu quero essa água.
Olha que impressionante. O posicionamento faz toda a diferença. Quando nos posicionamos por uma aliança com Cristo, sentimos uma fonte de água jorrar para a vida eterna. É a posição certa que nos conduz ao caminho certo. É a posição certa que transforma a vergonha em honra. É a posição certa que substitui a vergonha pelo desejo de anunciar a Cristo. Que Deus nos abençoe nesse dia. Eu espero que você tenha sido edificado. Eu espero que você compreenda que Jesus não vê como o homem vê. Jesus veio de maneira diferente. Jesus veio para buscar os que estão perdidos, para buscar os que estão rejeitados, para trazer à tona o que há de bom no ser humano. E quantas vezes julgamos pelas aparências, julgamos pela vida que a pessoa tem, pelo seu histórico do passado. Quantas vezes deixamos de oportunizar, de dar oportunidade de crescimento a pessoas capazes e competentes, porque achamos que dentro da obra do Senhor a coisa é de pai para filho. Deixa eu te dizer uma coisa. A obra do Senhor, ela não passa de pai para filho, não é uma sucessão. Pode até acontecer. Mas a obra do Senhor, ela acontece de acordo com a soberana vontade de Deus. Se um dia nós estivermos diante de mulheres, como aquela mulher samaritana, de mulheres que viveram em prostituição, de mulheres que experimentaram a lascívia, de mulheres que não foram ensinadas no caminho do Senhor, de mulheres que foram rejeitadas, aprisionadas por um padrão social ou por uma situação. Como vamos agir? Vamos agir como Jesus? Oportunizando a elas a possibilidade de conhecer a Cristo e de crescer? Ou vamos nos colocar no caminho da religiosidade e nos abster de fazer o que Jesus queria, que era dar água para matar a sede daquela mulher? Eu espero que você tenha compreendido a profundidade dessa palavra. E agora, fique com a entrevista com o pastor Marcos Bense e sua esposa Sara Jane Bense. Que Deus nos abençoe. Estamos aqui com o pastor Marcos Bense e sua esposa Sara Jane Bense. Pastor, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, o prazer é nosso. Obrigado, Gisele. Obrigado aos ouvintes, todos estão nos acompanhando. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês. Estamos muito felizes, muito contentes de estarmos aqui para compartilharmos, para falarmos do amor de Deus e de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Que bom. E eu já começo perguntando, eu já vou começar perguntando, né? Como começou, pastor, o ministério? Como começou essa jornada ministerial? Bom, somos os dois nascidos e criados na igreja, desde o berçário, né? E lá a gente já trabalhava na igreja. Eu passei a trabalhar mesmo depois que a Sara começou a trabalhar no Ministério Infantil. Nós nos casamos, começamos a trabalhar juntos com crianças, adolescentes, jovens. Foi quando então tive o chamado do Senhor ao ministério. A Sara já tem um curso de teologia, ela é educadora religiosa, e eu tive o chamado, estudei. E isso aconteceu em 91, quando nós nos casamos, ela estudava. O meu chamado foi nos anos 2000. Vou fazer 15 anos de ministério. 15 anos de ministério. E nesse período, né, conta um pouco da sua experiência. Cuidar de ovelhas, algo que tenha acontecido de especial
no decorrer desse ministério, né, que o pastor queira relatar para a gente? A gente costuma dizer que cuidar de animaizinhos é mais fácil que cuidar de ovelhas. Nós, seres humanos, ovelhas, damos muito trabalho. O pastor, então, que tem a missão, a responsabilidade de levar alimento à palavra, e às vezes tem que tocar lá no fundo do coração, na alma da ovelha, não é muito fácil. Às vezes nós não estamos dispostos a ouvir muito a verdade. Queremos continuar fazendo o que fazíamos. Então, fácil não é o ministério pastoral, mas é a coisa mais gratificante que existe. Servir a Deus, tomar conta do rebanho que Ele nos confia. E isso independente de uma igreja localizada, mas a igreja em si, podendo tratar de todos. As experiências são de muita resistência de alguns. Alguns ouvem bem, e isso agrada a gente. Não sabia que eles estão ouvindo, estão concordando, assimilando a mensagem. Mas aqueles que têm uma resistência, isso dói mais. Dói não porque não estão nos ouvindo, levando a palavra, mas porque estão sendo indiferentes à palavra de Deus. Porque o pastor nada mais é do que um instrumento nas mãos de Deus, uma ferramenta para o evangelho ser pregado. Então essa parte do ministério é que dói, mas é que leva a gente também a mais estar em oração, intercedendo, suplicando por isso. Eu digo que é muito bom quando ouvem e aceitam logo, mas parece que para a gente, pelo menos com experiência particular, é mais quando você tem que trabalhar mais, se entregar mais por conta daqueles que são mais resistentes. A gente sabe que o convencimento vem através do Espírito Santo. Mas para a gente fica aquela questão de que eu estou falhando, o que está faltando para que aquela pessoa tome uma decisão por Cristo. Eu acho que a parte mais difícil na experiência do ministério pastoral é na oração com Deus, que é excelente, necessário para a vida, para a alma, mas é a parte difícil que Deus está sempre dizendo: continua, não desista, insista, persista, até eu dar a última palavra. E esse tempo de espera que é mais difícil para o pastor. É verdade. E Sara sempre acompanhando. Como é acompanhar, né, o pastor? Também não é uma coisa assim, muito fácil, né? Ser esposa do pastor, porque todas as pessoas estão olhando para a gente, então a gente precisa ser, né, ter uma vida em que prestar atenção em todas as coisas, porque somos exemplos. Aliás, nós somos exemplos por onde a gente passa, como cristão, a gente precisa ser. Mas como a gente quando é esposo do pastor, então a gente tem que redobrar ainda mais esse cuidado, né? Porque as ovelhas olham e prestam muita atenção na gente. Então a gente precisa também estar se policiando e prestando atenção em todas as coisas, no falar, no agir, é verdade, né? Em tudo que a gente faz. Agora, gente, eu quero só ressaltar para vocês, peço até desculpas no início aqui, porque travou, porque nem eu mesma entendi a minha própria letra. Mas aí depois eu leio com calma o versículo. Mas o que eu quero falar agora com vocês é sobre por que eu convidei o pastor Marcos Bence e a sua esposa, Sara Jane Bence. Primeiro, porque eu os amo. Porque são pastores, é um casal que cuida. Desde que eu os conheci, eu tenho sido verdadeiramente cuidada por eles. Eles são meus amigos. Em tantos momentos na minha vida, para quem não sabe, Sara é minha professora de canto, né? E pastor Marcos Bence já me socorreu em momentos em que eu chorei e liguei: Sara! E ele me socorrendo. Então, primeiro motivo por ter chamado, porque eu os conheço, amo. E também, assim, tiveram presentes na minha vida num momento muito importante. Foi quando eu escrevi o Fábulas da Fé, né? Para quem não sabe, eu escrevi o Fábulas da Fé, tá aqui, né? Esse livro infantil, essa literatura infantil, vou abrir um pouquinho aqui para vocês verem. E foi o pastor Marcos que fez toda a revisão teológica, com todo carinho, com todo amor, sempre me dando um suporte.
em tudo nesse trabalho, desde o início. E Sara também, até na parte musical, né, Sara? Então, eu tenho um motivo especial para convidá-los e gostaria que todos que estão nos ouvindo tivessem a oportunidade de conhecer esse casal, que para mim é um casal 10. Antes da gente iniciar na reflexão da palavra, eu queria ouvir vocês cantando. Eu não sei se vocês vão cantar juntos, porque, gente, eles cantam também e muito. Então, é porque eu sou, né? Eu amo vocês, então. Mas eu vou falar, mas vocês sabem, né? Que vocês têm esse dom. Então, Sara, eu queria saber se vocês vão cantar junto, como que vai ser? Vamos cantar o dueto. Vão cantar o dueto. Vai estar me auxiliando aqui na. Então, antes de nós ouvirmos a palavra, né? E aí, depois da palavra também, vou pedir para o pastor Marcos contar uma experiência específica. Nós vamos ouvir esse louvor. Então, fiquem ligados, atentos aí, porque vai ser benção. Amém. Esse cântico fala muito ao meu coração. E tem como título Nos Braços de Jesus. Amém. Vamos cantar. Se difícil é aqui o teu viver, tantas lutas que aumentam meu sofrer, ergue os olhos para o céu para confiar, pois Jesus estende a mão para te salvar. É nos braços de Jesus que eu quero me esconder. É na sua mão que eu vou segurar. Não existe um outro igual, em nenhuma salvação. Só nos braços de Jesus eu quero estar. Se a minha porta vem o tentador, ele quer que eu esqueça do Senhor. Busco perto sempre estar do Salvador e enfrento toda prova sem temor. É nos braços de Jesus que eu quero me esconder. É na sua mão que eu vou segurar. Não existe um outro igual, em nenhuma salvação. Só nos braços de Jesus eu quero estar. É nos braços de Jesus, é nos braços de Jesus que eu quero me esconder. É na sua mão que eu vou segurar. Não existe um outro igual, em nenhuma salvação. Só nos braços de Jesus. É nos braços de Jesus que eu quero me esconder. É na sua mão que eu vou segurar. Não existe um outro igual, em nenhuma salvação. Só nos braços de Jesus eu quero estar. Só nos braços de Jesus eu quero estar. Agora, pastor, a palavra.
Amém. Mais uma vez, que Deus nos abençoe. Mas a palavra que eu tenho para trazer para nós nesse instante é algo que tem mexido muito com o meu coração, irmã José. A gente vê na igreja uma crescente muito grande, no mundo todo. O evangelho está sendo pregado, a igreja está crescendo. Mas também as pessoas que não têm Cristo são muitas. A gente está vivendo um momento especial no mundo, nesse período de guerra, e vendo as pessoas matando as pessoas, pessoas sem Deus, e pessoas que têm Deus morrendo. E triste é que muitos desses que estão morrendo não têm Deus, estão morrendo sem Deus. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse há muito tempo atrás: se você sabe que alguém está caminhando para o inferno, não deixe que essa pessoa vá para o inferno sem ouvir que ela está caminhando para o inferno na vida que ela está levando. Ele disse: se for possível, deite na frente dela, se jogue a seus pés, mas não deixem que elas caminhem para o abismo sem alertá-las: vocês estão indo para o inferno. Então eu queria que nós pensássemos um pouquinho nesse texto que a irmã leu inicialmente, de Mateus 25, sobre comoção e compaixão que a igreja tem que ter para com a igreja, uns cuidando dos outros, mas também para com esses que não têm Cristo ainda, com esses que sofrem. C.S. Lewis, o autor do livro As Crônicas de Nárnia, virou uma série, um filme. Ele tem uma frase muito interessante sobre esse momento que o mundo vive, sobre sofrimento, em todos os sentidos. E ele diz assim: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Deus tem permitido tudo isso que nós temos visto, esse sofrimento, para despertar não só a igreja, o sofrimento do próximo, mas aqueles que estão sofrendo também. É impossível alguém ver tudo isso que estamos acompanhando na história, depois de 2 terríveis guerras mundiais, e vendo o que vemos hoje, e não nos condoermos por aqueles que sofrem. O texto de Mateus 25 diz assim, a partir do verso 34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então um rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso precisa doer no coração do cristão autêntico, do cristão penitente, daquele que busca Deus constantemente, que tem uma vida de oração, não só nos momentos cruciais do dia, no café, no almoço, no jantar, mas em todo o tempo, uma vida de oração, em tudo que vê e ouve estar, ainda que em silêncio, mas por dentro está orando por isso. Nós estamos falando de fome, sede, de desabrigado, preso, de frio. E Jesus, o Senhor que nós conhecemos e amamos e professamos e pregamos, Ele se diz ser o pão da vida e água da vida. Então não falta nada para nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o pão da vida e a água da vida. Então estamos saciados pelo Senhor. Ainda que nos falte o alimento físico, dificilmente isso vai acontecer com o justo. Mas mesmo se faltar esse alimento, o pão da vida e a água da vida está conosco. E nós precisamos repartir esse pão da vida e essa água da vida com os famintos e os sedentos espirituais. Estão morrendo sem Cristo. E nós temos visto muitos caminhando contrário a isso. E dentro do que temos visto nesse tempo, lendo os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos os sinais se cumprindo, as profecias bíblicas se cumprindo. E esse é um tempo onde a igreja tem que ser mais despertada. É muito bom quando estamos na comunhão dos santos, louvando, adorando a Deus. Lá dentro, no prédio onde a igreja se reúne, que a igreja são os crentes. É muito bom estar lá, com conforto, uma vida mais simples, um lugar mais simples. É bom esse momento de comunhão coletiva, de adoração.
Mas é importante que a igreja, com o significado de sair para fora, saia e veja esses que estão nas ruas, não clamando com a voz dizendo, por favor, me apresente o Jesus, mas através dos seus atos e de palavras, estão clamando. Quando alguém está machucando o outro, ofendendo o outro de forma física ou verbal, automaticamente há um clamor ali. Essa pessoa não conhece Jesus. É um clamor para que nós intercedamos, primeiro em oração e quem sabe com uma oportunidade de ir a esses. Jesus disse, quando nós fizermos a um desses pequeninos, os irmãos deles, a ele, estamos fazendo. Eu, até ser alcançado pelo Evangelho, eu era um perdido, ainda que nascido da igreja, mas até eu tomar minha decisão por Cristo, eu era apenas alguém que frequentava a igreja. Então eu estava dentro da igreja, mas sem Cristo, apenas sendo levado por meus pais. Era um ambiente gostoso, é um ambiente envolvente, gostoso, mas eu precisava tomar essa decisão por Cristo. E hoje nós vemos muitos assim, nas ruas, precisam conhecer a Jesus, o pão da vida e a água da vida. O Senhor Jesus está voltando. Ainda em João 6, 26, em diante nós lemos, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo, texto que a irmã leu inicialmente. Muitos, inclusive nas igrejas, estão procurando Jesus pelas bênçãos, mas não procurando diretamente o abençoador. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. E Jesus é muito claro quando ele diz isso. Vocês estão me procurando porque vocês têm recebido de mim. Vocês têm se fartado com isso. Mas e eu? Que sou o alimento que vocês precisam para esta vida e para a vida eterna. Nós precisamos ser despertados para esse tempo. Os nossos missionários estão no Oriente Médio, no Ocidente, na Europa, África, Ásia, Oceania, em todos os lugares. O Evangelho está sendo pregado. Mas eu não posso me conformar com esses que estão trabalhando. Eu não posso me conformar somente em sustentar em oração ou enviando uma oferta. Eu preciso ser um missionário aqui, talvez pela rádio, como estamos aqui agora, pelo telefone, ou com o vizinho, ou com um colega de trabalho, ou na escola, faculdade, qualquer lugar, eu preciso ser esse missionário. Há um clamor do mundo. O sofrimento é esse megafone de Deus. Ainda, no último texto para nós, Amós 8, versículo 11, nós lemos, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E há um clamor hoje pela palavra de Deus. Há um mundo se fartando das delícias do mundo, que Deus tem condenado. A palavra dele é muito clara sobre isso. As obras da carne, e tem destruído a muitos. Não só a pessoa em si, mas famílias, casamentos, relacionamentos. E nós precisamos então levar essa palavra. O profeta Amós diz, vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E nós temos vivido esse tempo também. Se vamos viver agora, se vamos viver daqui a 100 anos, 200 anos, não sabemos. Só Deus o sabe, mas esse é um tempo onde há uma fome, uma sede muito grande de Deus, do Senhor Jesus, da palavra de Deus. E nós precisamos orar para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, nos incomode. Com choros, com gemidos, precisamos meditar cada dia mais na palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra de Deus e repartir essa palavra por todos os meios possíveis. Meus familiares, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas desconhecidos precisam ouvir essa palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé para a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir e crer. Então, precisamos tomar uma atitude, uma ação que a igreja tem feito. Nós não estamos aqui generalizando. Existem aqueles que estão trabalhando, mas é um despertamento para mim que preciso fazer mais. Para Sara, talvez para a irmã, talvez para o Gabriel, para o Enoque, para tantos outros. Precisamos fazer mais.
Às vezes estamos pensando cuidar de nós, mas se cuidamos de nós e não estamos cuidando do outro, há algo errado em nós. Eu tomo conta da minha vida com Deus. Eu tenho andado corretamente diante de Deus, mas sem demonstrar o amor ao próximo, principalmente em levar o pão da vida e a água da vida, há algo incoerente na minha vida. Então eu preciso estar bem com Deus, e quanto mais eu estou bem com Deus, eu vejo o quanto preciso mais de Deus, para eu poder fazer isso com o meu próximo. Então eu queria deixar esse texto mais uma vez, para encerrar, que a irmã leu inicialmente, quando ele diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Aí nós vemos, o pastor falou sobre a questão do despertamento, né? Eu prestei bastante atenção e eu entendo, e falou sobre a questão de cada um buscar um meio de fazer isso, porque há realmente uma necessidade, e essa necessidade, ela exige uma ação, e não uma ação individualista, não uma ação individual, ou seja, eu não posso pensar só em mim, mas eu tenho que pensar de forma coletiva. Então, às vezes, a porta se abre e as pessoas não entendem o que Deus quer fazer, qual é o propósito de Deus para a vida delas, ou seja, como eu devo... Muitas vezes, eu não sei se isso aconteceu com o pastor, né, ou acontece com as pessoas em geral, mas já aconteceu comigo. E até uma dúvida, está numa conversa aqui informal, então, muitas vezes eu me perguntei, e eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo também tenham essas dúvidas, né? Como então começar? Como agir? Porque são duas vertentes aí. A primeira é a vertente daqueles que já têm uma vida com Cristo e precisam agir. E a segunda é daqueles que estão sedentos pela palavra e muitas vezes também não sabem como agir. Então, nos fala um pouquinho de como nós podemos agir, aceitando as portas que estão se abrindo. Temos que ter cuidado. Como nós podemos ver Cristo numa situação? Às vezes uma porta se abre, mas nem sempre aquela porta que está se abrindo é uma porta de Deus para a nossa vida, né? Então, como a gente deve agir nesse momento? A primeira atitude nossa, e é independente do horário de trabalho de cada um, que existem escalas de trabalho, mas assim que despertarmos, pela madrugada ou pela manhã, depende do horário da pessoa, termos nosso momento a sós com Deus. E na meditação da palavra, em oração, falar com o Senhor como Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Estou saindo para um dia de atividades, não sei o que o Senhor tem preparado para mim, mas me capacita e me usa. Eu preciso antes estar abastecido, robustecido da palavra de Deus, alimentado dela, para poder então compartilhar essa palavra com o próximo. A primeira atitude minha é, depois de conversar com Deus, a minha relação com Deus, a sós com Deus no culto, então falar para Deus: então há mais um dia para mim, o que o Senhor tem para mim hoje? E certamente, talvez comece dentro de casa, ou a partir do portão da rua, de um vizinho, um desconhecido, ou alguém no trânsito ou no trabalho. Deus vai sempre colocar alguém diante de nós que está precisando ouvir a palavra, ou ouvir uma palavra de conforto, ouvir uma ajuda, especialmente de um cristão. Há pouco conversava com Enoque sobre isso ali fora. Nós precisamos estar prontos com a palavra de Deus. E nós temos visto hoje, não só pela mídia de forma geral, mas nas ruas, as pessoas clamando por isso. Então eu preciso estar com a palavra para poder levar essa palavra. E é importante, né, Gisele, pastor Marcos, que a gente entenda que nós, como cristãos, a gente não pode ser tímido. Porque muitas vezes as pessoas se sentem tímidas diante de situações que acontecem no dia a dia. Você está conversando com uma pessoa e de repente você vê a oportunidade de falar de Jesus. Mesmo que aquela pessoa se ofenda. Mas é a oportunidade de você falar. Então, às vezes, eu vejo muitas vezes uma timidez da parte do próprio cristão de proferir
aquilo que ele precisa falar no momento de uma conversa, de uma venda, ou de qualquer outro tipo de coisa que esteja acontecendo. A porta está sendo aberta. Então, é o dia a dia. É o momento que você está. Você está comprando alguma coisa. Né? Então, você precisa usar esse momento para falar do amor de Jesus. As pessoas realmente elas estão muito sedentas do Senhor. As pessoas estão precisando. Nós estávamos conversando, né, irmão? Nós estivemos conversando com um senhor bem idoso, e nós vimos a necessidade. Não tinha nada a ver com a gente falar do amor de Jesus, mas a gente precisou falar, porque a gente via o quanto aquela pessoa estava perdida. Então, são momentos assim que aparecem na vida da gente, de todos nós, e que a gente não pode se intimidar diante daquilo. Então, tudo começa com a nossa intimidade com Deus. Exatamente. Nosso tempo precioso com Deus. Aquele momento, José, te cortando, onde a gente se reveste, lá de Efésios, a armadura, em comunhão com Deus, e sobretudo em oração. E nós temos para uma batalha. Há uma luta, talvez difícil, como a Sara colocou, às vezes por nossa timidez, mas é uma luta daquele a quem nós vamos levar a palavra. Porque nós somos mal vistos pelo inimigo das nossas almas. Ele nos odeia, porque ele sabe que nós somos instrumentos de Deus para ir buscar aqueles que ele tem escravizado, e ele não aceita isso. Por isso é importante que o cristão seja revestido, porque ele vai sofrer os ataques. E esse revestimento começa no sós com Deus, para poder encarar esses desafios, a fé. Então, a primeira atitude é intimidade, a nossa busca com Deus, né, individualmente. E como Sara falou, e o pastor também falou, sempre estarmos atentos ao que vai acontecer no decorrer daquele dia. Sim. Porque muitas vezes nós também andamos muito desligados. Exatamente. Né? A palavra é essa, nós andamos às vezes muito desligados e atarefados. E a nossa vida é uma grande correria, então a gente não percebe. Falta até uma sensibilidade espiritual. Exato. Podemos falar sobre sensibilidade espiritual. Sim. Ou seja, falta de sensibilidade de perceber o que aquela pessoa ali, que está às vezes passando pela gente na rua, precisa, né? E tudo isso por causa da correria, por aquilo que o mundo, né, a situação nos impõe. Está me lembrando do bom samaritano. Quando 2 religiosos passaram por aquele homem ferido, espancado à beira da morte, e deixaram, e muitos estão fazendo isso hoje, mas houve um que parou, viu as dores, sentiu as dores, teve a empatia e cuidou. Nós vamos ser sensíveis, como você colocou, e a dor do outro, o sofrimento do outro. Isso. E quando a gente fala, às vezes a gente fala muito sobre avivamento, né? E a gente precisa entender que esse avivamento é algo que começa dentro de nós mesmos, ou seja, eu tenho que estar avivada, eu preciso estar com sede de buscar a Deus, a sua palavra, porque como transmitir isso? Né? Como uma pessoa vai transmitir algo a outra pessoa, que foi o que o pastor falou aqui na sua ministração, se ele não estiver preparado, se ele não sentir a presença de Deus e não puder transmitir isso. E hoje, infelizmente, nós vivemos um tempo em que muitas pessoas, e aí a gente, não sei se vou até chamar vocês aí esse rápido debate, que muitas pessoas parece que estão dentro da igreja, mas já estão literalmente mortas. E quando a gente fala de morte, eu estou falando de morte espiritual. Sim. Aí né? me lembrei daquela passagem em que o Senhor Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo, a igreja estava funcionando, maravilhosa, rica, com todas as classes, tudo funcionando maravilhosamente bem. Mas Jesus estava do lado de fora. Então a gente tem que ver, né, como está a nossa vida. Não é só a igreja como um todo, mas é a nossa vida também. Às vezes a gente está num ativismo muito grande, às vezes a gente está fazendo tanta coisa até mesmo dentro da igreja para o reino. Mas muitas vezes Jesus pode estar do lado de fora.
Por quê? Porque nós não temos esse tempo de ter uma comunhão com o Senhor, a gente parar, da gente conversar, da gente ouvir Deus. Isso. E também, agora você falando, eu lembrei, Sara, e também aquela questão das pessoas se sentirem muito autossuficientes. Eu não sei, mas tem pessoas que se acham muito autossuficientes em Deus. E elas, quando o princípio é humildade, eu só posso realmente ter um acesso, né, a Deus quando eu me humilho, quando eu estou numa posição entendendo que eu não sou nada diante de Deus, ou seja, eu sou simplesmente, né, uma pessoa que Deus escolheu, mas as pessoas se colocam num patamar de muita superioridade e às vezes e as pessoas estão querendo simplicidade. Você chega na rua, as pessoas querem às vezes um abraço, as pessoas querem um aperto de mão, as pessoas querem ouvir, né, você falar um versículo, as pessoas não querem saber quem nós somos, que posição, que título nós temos, mas efetivamente aquilo que nós levamos. As pessoas, exatamente, humilde de coração. As pessoas querem sentir a presença de Deus. Então, titulação não vai levar ninguém para o céu. Enfim, o que vai fazer a diferença é a real presença de Deus na vida. E é o agir de Deus. E foi o que o pastor falou. Começamos com busca, orando para que o Espírito Santo haja, e nos colocarmos, né, estarmos atentos para as necessidades, para aquilo que é necessário, o que as pessoas estão necessitando, elas estão sedentas por quê? E não só na esfera espiritual, eu vejo também que muitas vezes nós precisamos entender a necessidade social. Sim, exatamente. Sim. Porque muitas vezes nós vemos uma pessoa na rua e falamos um versículo, mas a pessoa precisa comer. Às vezes a gente está... E essas questões estão sendo esquecidas, né? Porque antigamente, né, o que a gente tem que... Nós temos que cuidar do quê? Dos órfãos e das viúvas. A verdadeira religião. A verdadeira, E o que nós estamos fazendo? Então, muitas vezes nós estamos muito preocupados, né, com um projeto que vai ser lançado, e o que nós estamos fazendo efetivamente. Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que abdicar de tudo que a gente está fazendo, de todo o projeto que a gente está fazendo, para a gente chegar ao... Não é isso. É porque a gente não pode, em prol desses projetos, em prol de uma vida ministerial, abrir mão de uma situação que é importante e que é necessária. Há dois alvos, vamos dizer assim, Gisele. Primeiro é a glória de Deus. Eu preciso viver para a glória de Deus. Eu vou sair, vou fazer o que for para a glória de Deus. E o segundo alvo é o próximo. Eu preciso amar a Deus de todo o coração e ao meu próximo. Não tem como nós vermos alguém com fome, com sede, com frio, desabrigado, simplesmente fecharmos os olhos e orarmos. Certamente a gente não pode fazer tudo pelos outros. A igreja não é uma instituição filantrópica, mas ela tem que exercer as boas obras. A palavra diz, conhecemos a palavra, ótimo, mas e as obras? Precisamos mostrar as boas obras. Elas não nos salvam, mas demonstram que somos salvos. Precisamos visitar os órfãos, as viúvas, como a Sara, você lembrou bem, verdadeira religião. Precisamos fazer isso. E os sedentos e famintos estão pelo mundo. A igreja precisa exercer isso. Então, inicialmente, é essa intimidade com Deus, para uma atitude. E a Sara falou há pouco sobre muitas vezes sermos tímidos. Precisamos ser intrépidos. E a segunda pergunta que você fez sobre, primeiro, a atitude da gente, para como sair e fazer isso, e a atitude daquele que vai ouvir. Isso. O que vai ouvir, a gente tem que confiar que é o Espírito Santo que vai o convencer. Ele vai ouvir, mas ainda assim é muito difícil. Porque quem está ouvindo, está sendo trabalhado sim, mas, como eu disse há pouco, o inimigo como se estivesse abraçando, para não soltá-lo, para não perder. O inimigo vai para o inferno, como lemos, o inferno foi preparado para ele e os seus anjos. E ele não quer ir sozinho. Ele quer levar tantos quantos ele puder para o inferno. Mas nós precisamos então estarmos preparados para isso. Para irmos a esses e dizer, você está ouvindo, você está entendendo a palavra, o que está te prendendo? E levar a pessoa a esse conflito existencial. Porque ela está dizendo ser difícil, porque as coisas do mundo a têm aprendido, escravizado mesmo, e é difícil.
Por isso é importante nós caminharmos juntos com a pessoa. Você falou há pouco. É muito fácil para nós darmos o pão para alguém que tem fome hoje. Mas amanhã ela vai ter fome de novo. Exatamente. E o evangelismo, ele não é só de hoje. Nós temos trabalhado agora, a maioria de algumas igrejas, né? Está trabalhando com pequenos grupos multiplicadores, chamados de célula, grupo de comunhão antigo, onde nós evangelizávamos as pessoas, elas ouviam um culto e na próxima semana voltava. Mas esse modelo de trabalho agora é de você evangelizar a pessoa num dia, numa casa, no lar, onde for, mas acompanhar essa pessoa durante a semana. Cuidar dela. Isso é o pastoreio. Porque se você preenche o coração daquela pessoa com a palavra, e ela vai ouvir, e dizendo mais uma vez, o inimigo vai vir fazendo de tudo para tirar aquela palavra do coração dela. Parábola das sementes, que vão cair. Então, se nós não acompanharmos essa pessoa, e ela vai entrar em provação, se nós não estivermos juntos com ela, quando ela falar, eu tentei, mas não consegui, mas se nós estivermos juntos do lado, vai ser mais fácil para ela. O cordão de 3 dobras não se poca tão facilmente. Lógico. Precisamos estar juntos. E interessante que o pastor falou uma coisa que também linkou aqui, eu lembrei agora. O pastor falou que nós temos que fazer a nossa parte, mas que é importante que as pessoas entendam também que a igreja não tem como fazer tudo. Né? Por quê? Porque muitas pessoas acham assim, não, vem a igreja como um setor eminentemente social. Ela nasceu, né? Mas existe um papel do Estado, existe um papel do Estado a ser cumprido, existe um papel que não cabe à igreja, que a igreja pode sim auxiliar, mas a responsabilidade maior é a responsabilidade estatal, que a gente deixe bem claro isso aqui, porque às vezes as pessoas acham que porque a gente trabalha, a gente dá o auxílio, porque o objetivo primordial de Cristo é ganhar almas, né? Que a igreja ganhe almas. E para isso a igreja ela tem que dar o suporte, a ajuda, o auxílio necessário. Mas a igreja não é uma instituição para fazer eminentemente isso, né? Para tirar pessoas da linha da pobreza, enfim, todas essas questões. Então a gente precisa entender para não confundir essas questões. Sim. Há uma tênue diferença e isso precisa ficar bem claro. Pastor, nosso tempo está acabando, está rápido, né? Vou dar a palavra para o pastor concluir, se despedir, né? Assim, só por hoje, porque vai voltar, né? Das pessoas que estão nos ouvindo. E eu queria indicar também, também não posso esquecer, gente, o livro de indicação dessa temporada é o Famílias na Bíblia, da Vani Martins e convidados. Dica importante, tá, gente? Leitura é importante. Eu agora estou num momento, pastor, que eu gosto muito de ler livros em que eu tenho, assim, eu posso ler um capítulo, uma história por dia, um capítulo, porque eu estou muito no momento devocional. Eu gosto muito de... Então, na outra temporada, eu indiquei o Orvalho, que dá para ler todo dia um pouquinho, né? E esse livro aqui é a mesma coisa, dá para você ir lendo história. Cada convidada traz uma abordagem psicológica, terapêutica e familiar ligada a aconselhamento eclesiástico. Então é interessante, dá para ler e fica aí a dica dessa temporada. Para a próxima temporada já estou projetando a trazer um outro livro aqui, mas é surpresa, é só para a próxima temporada. Então, pastor, dê sua mensagem final e Sara também. E depois eu quero que vocês terminem cantando. Pode ser? Mais um pouco? Vamos cantar. Mas ouça, Gisele, todos que estão nos ouvindo, vocês não vão achar uma igreja perfeita. Aqui na Terra, não. Se alguém falar para vocês que existe uma igreja perfeita, corre dessa pessoa. Porque a igreja é feita de pessoas como eu e vocês. Somos imperfeitos. A igreja é um hospital onde nós estamos sendo tratados pelo médico dos médicos. Então não procure uma igreja perfeita para você fazer parte dela. Seja parte dessa igreja, com todas essas dificuldades que existem na igreja. Mas não deixe de ser a igreja de Cristo. Procure a igreja, procure um compromisso com o Senhor, se envolva no reino de Deus com a igreja, obedeça às ordenanças bíblicas, seja batizado como Jesus deu exemplo, sendo batizado sem necessidade de ser batizado,
mas foi batizado, por exemplo, para nós fazermos o mesmo. Mas não se batiza somente pelo ato simbólico. Tome essa decisão de morrer para o mundo e viver para Cristo na igreja. Seja essa igreja, porque é essa igreja que Jesus, o noivo, vai vir buscar, a sua noiva. Precisamos ser essa igreja comprometida com o Senhor. Eu quero te convidar, procure uma igreja cristã, onde a palavra de Deus é pregada, vivida, para que você tenha esse compromisso também. Finalizando, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos afastamos do mundo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos que precisamos mais ainda de Deus. Não fique longe de Deus. Deus é onipresente, está em todos os lugares e você precisa reconhecer isso. Que Deus te abençoe e Deus nos abençoe. Amém. Sara, você pode orar, fazer uma oração rápida antes de louvar? Senhor Deus, nós agradecemos esse momento tão especial, quando estamos aqui com a Gisele, diante da Tua presença, Deus, diante de várias pessoas que estarão nos ouvindo ou que já estão nos ouvindo. Pedimos que a Tua palavra vá de encontro aos corações das pessoas que estão nos ouvindo e que faça uma modificação. Ó Deus, que haja consagração de vida, que haja entrega de vida, Senhor, e que possamos a cada dia ser luz e ser um farol por onde andarmos, Senhor. Ó Deus, abençoe, Senhor, esse programa e que venha a alcançar muitas pessoas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos esse momento tão especial. Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvando para a gente encerrar com o louvor. Vamos cantar Vaso de Alabastro. Marcos vai me ajudar. Eu amo esse louvor. E Gisele também. Vamos estar cantando. Não, hoje com vocês. Se puder, é isso. Aumentar um pouquinho o retorno. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que faz é petições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega esse amor, todo o tesouro seu, para adorar a Deus. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu, para adorar a Deus.
O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Amém. Amém. Então eu encerro aqui agradecendo a todos que nos ouviram e dizendo: vamos despertar. Amém. Abraço.